Fala, confraria, tudo bem? Hoje acho que tá tudo bem, né? Finalmente tivemos uma corrida ótima, depois de umas corridas bem ruinzinhas, né? Principalmente a última em Suzuka, tinha sido uma corrida horrível, mas essa foi uma corrida muito boa, né? Apesar do Piastri ter dominado, mas do segundo para trás pega a corrida inteira, foi muito legal, né? Essas pistas mais novas são mais largas, então ajudam muito, né, a corrida a ser melhor. As pistas antigas têm essa dificuldade de ser muito estreita. Essas, além de estreitas, né, elas não têm uma característica que tem essas novas, que são curvas fechadas depois de longas retas, né? Então isso ajuda, porque tem que frear bastante, tem DRS, tudo. Então isso ajuda muito a corrida a ser boa. Bom, vamos sem mais delongas falar de todos eles, né? Então eu vou aqui pegar aqui primeiro, né, os três primeiros aí, vocês já estão vendo aí na tela. O Piastri em primeiro ganhou, largou na frente e dominou totalmente a corrida. Inclusive depois teve um safety car que o prejudicou, mas ele não perdeu nada por causa disso. Quando o safety car saiu, ele abriu dos caras de novo. Então, quer dizer, foi uma belíssima vitória do Piastri e depois nós vamos falar de todos eles, né? Vamos começar aí do último para trás. O Sainz, ele bateu, o Sainz largou bem, ele largou na frente do Albon pela primeira vez, né, a quarta corrida, pegando um pouquinho a mão do carro, mas em algumas disputas o Sainz não foi bem, né, meio desesperado para não tomar ultrapassagem, para ultrapassar o carro da frente, também bateram nele, então ele deu um pouco de azar, né. O Sainz é um ótimo piloto, a gente viu que ele já está pegando a mão do carro, ele tende a melhorar daqui para frente. O Gabriel aí ficou em último, né, com o pior carro do grid, teve alguns problemas durante a corrida também, está aprendendo, né? Você aprender no pior carro do grid não é mole, né? Ainda mais com um companheiro experiente. Ele chegou ultrapassado durante a corrida, o Nico, depois foi ultrapassado, depois ultrapassou de novo, ultrapassou outros carros também, mas no final ele teve alguns problemas, acabou ficando em 19º, né? Inclusive tem aí nas redes sociais gente que não entende nada de Fórmula 1, gente completamente ignorante, né? Já metendo o pau nele, não entendem que ele está no pior carro, que ele está no primeiro ano, que essa é apenas a quarta corrida dele, foi apenas a quarta corrida dele na Fórmula 1, e que em desempenho, resultado não, mas em desempenho ele está indo bem. Está indo bem, está andando ali com o Hülkenberg, que é um piloto é um piloto muito bom e muito experiente. Depois o Stroll, realmente o Stroll esse ano está bem mal, né? Apesar da Aston Martin também está muito mal. A Aston Martin está tão mal que a Aston Martin na classificação ela foi pior do que ela tinha sido há 2 anos atrás, né? Pra vocês terem uma ideia do que está mal a Aston Martin, é impressionante. O trabalho que o Adrian Newey vai ter aí no carro, não vai aproveitar nada desse carro. Depois Liam Lawson, 17º só, né? Fraquinho também. Aí o Alonso, 16º, né? Então você vê que o Stroll tá tão ruim assim, ele chegou só 5 segundos atrás do Alonso, depois, né? Apesar de ter chegado em 18º, chegou só 5 segundos atrás do Alonso. Depois o Jack Durham, né, com a Alpine, e até estava fazendo uma boa corrida, mas se deu um pouco mal no safety car, teve alguns problemas em disputa também é um novato, está aprendendo, né? E aí o Hadjar, nessa corrida, não foi a melhor corrida dele, das 4, né? Mas não dá para dizer que ele foi mal também, porque o carro dele não é essas coisas e ele chegou muito na frente do Liam Lawson, que é o companheiro de equipe, né? Ele chegou aqui quase 15 segundos na frente. Então, era isso que o carro tinha.
Aí o Nico Hülkenberg foi muito bem, né? Em 13º com o pior carro do grid, é muito bom, né? Se eu não me engano, ele deu uma sorte no safety car. Depois eu preciso rever, a corrida acabou agora há pouco, né? Ontem também, apesar do vídeo ter demorado para sair, eu fiz o vídeo logo depois da corrida, que a gente teve alguns problemas técnicos. Espero que hoje não aconteça, né? Mas eu também não vi notícia, nada. Tudo que eu estou dando aqui é opinião minha. Aí o Kimi Antonelli, essa posição de 11º, ela não, ela não mostra, né, o que foi a corrida dele. Foi uma corrida melhor para isso, para um resultado melhor. Ele teve um bom desempenho, teve muitos pegas, fez bastante ultrapassagens, também se deu mal com o safety car, né, e se enrolou também numa das disputas. Mas foi muito bem que Antonelli, olha, esse moleque é material de campeão mundial. Aí vamos para os 10 primeiros. Oliver Bergman, de novo com a Haas, conseguiu marcar ponto. Belíssima colocação, né, para o carro que ele tem. Que não é o pior carro do grid, mas está entre aí os 3, 4 piores carros do grid. O Oliver Bergman já tem alguma experiência, ele não é totalmente novato como são os outros, né, e conseguiu aí um 10º lugar. Aí o Tsunoda, né, que é o melhor resultado de um companheiro de equipe do Vespa até agora, né, conseguiu aí um 9º lugar. Não foi tão mal assim, ficou 11 segundos só atrás do Verstappen, né. Ele teve uma certa dificuldade, ele estava mais rápido que o Ocon, mas não mais rápido o suficiente para ultrapassar. O Ocon também conseguiu uma bela uma colocação, 8º lugar, quer dizer, a Haas marcou ponto com os 2 carros, muito bom para a Haas isso. Depois o Gasly, excelente corrida do Gasly com a Alpine em 7º lugar, né? Muito boa mesmo, porque a Alpine não tem carro para isso, né? Ele já tinha feito uma classificação espetacular ontem e hoje foi muito bem na corrida também, sem se apavorar. O Gasly também já se tornou um piloto experiente, né? E tá conseguindo tirar muito do carro, não sei se 100% o tempo todo, acho que não, isso quase ninguém consegue. Na verdade, ninguém consegue atualmente, né? Mas ele tá tirando bastante do carro, tá indo muito bem o Gasly. Aí o Vespa, 6º lugar, foi o que deu para ele fazer, reclamou muito do freio de novo, né? O que não é o problema do Vespa não é o freio, né? O problema é o carro sair de frente, ele não vai ficar falando isso, como nenhum piloto fala. Conseguiu só o 6º lugar, né? Ninguém faz milagre quando o carro não... Né, o piloto depende muito do carro e quando o carro não vai, não adianta, 6º é isso aí, porque ele conseguiu, é o máximo que dava para ele fazer, ele fez, chegou 34 segundos atrás do Piastri, que é preocupante aí para a Red Bull. A Red Bull precisa, ela falou que vai trazer um monte de atualização, né? Não sei não se não precisa de um carro novo, porque olha a diferença, 34 segundos depois de um safety car, ele chega a 34 segundos atrás do vencedor, é muita coisa. Aí o Hamilton em 5º lugar, foi melhor, ele foi muito melhor na corrida do que na classificação, né? Inclusive, depois nós vamos falar que ele ganhou o piloto da corrida, né? A votação do piloto da corrida. Aí o Leclerc, aí 19, então o Hamilton chegou aí 8 segundos atrás do Leclerc. A Ferrari, eu acho que a Ferrari devia ter colocado um pneu macio no final, devia ter arriscado, porque eles não tinham nada a perder, né? Então acho que eles deviam ter colocado um pneu macio, como o George Russell fez. Mas eles optaram pelo duro, né? E o duro não deu para o Leclerc segurar o Norris e não deu para o Hamilton fazer nada também. Né, um pneu duro com um carro mais leve, talvez o macio fosse uma jogada melhor, porque eles fizeram 2 paradas e colocaram 2 médios, né? Eles largaram com o médio, fizeram a primeira parada, colocaram o médio de novo e depois eles foram para o duro. Deviam ter guardado um macio para fazer esse último stint aqui.
Aí o Norris só em terceiro, o Norris assim estava bem mais rápido que o Russell, mas não conseguia passar. O Norris fez uma bela corrida também, ultrapassou, teve várias disputas, né? Foi agressivo, tudo, foi bem o Norris. Mas eu acho que não é demérito do Norris chegar em terceiro. Eu sei que muita gente não gosta dele, eu não entendo muito porquê disso, né? Realmente, o Norris está cheio de hater aí, cheio de gente que acha que ele não guia nada. O Norris guia muito, né? Vocês sabem, quem fala isso tem algum problema, né, de entender automobilismo. Mas o Russell, o mérito aqui é do Russell ter chegado em segundo. Né? Inclusive, para mim, ele deveria ter ganho o piloto da corrida e não o Hamilton. Né? O Russell chegou em segundo num carro claramente mais lento, né? Se defendeu bem pra cacete, fazia muito bem. Quando o Norris chegou para ultrapassar, né, faltando algumas voltas ainda, Norris tinha tempo de ultrapassar. O Russell fazia muito bem a entrada da reta, as retas onde tinha DRS, e se defendia bem no final delas. Super bem. Né? Muito bem o Russell. Russell, como eu falei ontem, para mim é top 3 na Fórmula 1. Né? Mesmo assim ele chegou 15 segundos e meio atrás do Piastri, que realmente dominou a corrida, teve a facilidade que eu sempre falo, né, do cara que larga na pole e não perde a posição nas primeiras voltas. Esse cara tem uma facilidade em relação aos outros, que é pegar limpo pela frente, que ajuda muito os pneus, né, demais. E a Fórmula 1 ela é muito dependente dos pneus, né? Demais dependente. A Fórmula 1 nunca foi tão dependente dos pneus como ela tem sido nos últimos anos. Então isso ajuda o cara que está na frente, o cara que larga na pole e consegue segurar a posição nas primeiras voltas. Isso ajuda muito o cara a gerenciar o pneu, e os que estão atrás dele têm muita dificuldade no vácuo, pegando ar sujo, tudo. Mas grande vitória do Piastri. E vamos passar aqui para a próxima tela, que é o piloto da corrida, ganhou o Hamilton, né? Que largou lá atrás, ganhou várias posições, mas mesmo assim eu acho que o piloto, essa é uma votação, né, que a Fórmula 1 faz em toda a corrida. Isso mostra a enorme torcida do Hamilton, mas na minha opinião o piloto da corrida foi o Russell, né? E não o Hamilton. Mas, na minha opinião, é só a minha opinião. Bom, vamos lá agora aqui. Essa foto é muito bonita, né? É a foto do Norris comemorando aí a vitória, arquibancada cheia, todo mundo aí comemorando junto. Achei bem bonita essa foto. Norris não, desculpa, o Piastri, né? Comemorando uma vitória realmente sensacional. E vamos aí para a colocação do campeonato. Né? O Norris ainda mantém a primeira posição com 77 pontos. Desculpa, estou soluçando aqui. Depois o Piastri encostou com 74 pontos. Aí o Vespa 69, mas o Russell já está chegando a 63. Se a Red Bull não melhorar muito, o Russell vai passar o Vespa. Talvez já na próxima corrida, né? Que é na Arábia Saudita, uma pista espetacular, uma pista maravilhosa, inclusive para esses carros. Provavelmente, eu acho que ela provavelmente é a melhor pista do calendário hoje. Então, se a Red Bull não melhorar, o George Russell deve assumir a posição do Vespa nessa corrida. Depois o Leclerc, o Antonelli em sexto lugar, o Hamilton em sétimo com 25 pontos. Aí o Albon muito bem, né? Com a Williams, já marcou 18 pontos, espetacular isso. Depois o Ocon com 14 pontos, também muito bom. Aí o Stroll com 10 pontos, né? E o Gasly com 6. A Alpine não tinha marcado ponto ainda, agora marcou ponto com essa bela corrida do Gasly. Depois o Nico Hülkenberg também com 6 pontos, muito bom, espetacular, pior carro do grid. Na frente do Berman, né, com 6 pontos também.
Depois o Tsunoda com 5 pontos. Depois vamos falar do Tsunoda, né? Aí o Hadjar, que eu tenho gostado bastante dele, apesar de ele não ter ido tão bem nessa corrida. Aí o Sainz, depois o Alonso, que não marcou ponto ainda, né? No campeonato. O Liam Lawson, que também não marcou ponto. O Jack Durham e o Bortoleto. E o campeonato de construtores, com a McLaren já abrindo aí 60 pontos, basicamente 60 pontos, quase 60, né? 58 pontos aí, 59 pontos, 58, sei lá, 58 da Mercedes. A McLaren tem, eu diria já na quarta corrida, que tem tudo para ser campeã dos construtores e também dos pilotos, né? Mas tem tudo para ser campeão dos construtores. Mais até do que de pilotos, porque eles têm 2 pilotos que vão ficar disputando, tirando ponto um do outro, tudo. Mas tem boa chance de ser campeão de pilotos também. Mercedes, depois a Red Bull, Ferrari 57, depois a Haas com 20, muito boa colocação, em 5º lugar a Haas, né? Aí Williams, Aston Martin, Racing Bulls, Alpine e Kick Sauber. Bom, essa foi então, a classificação da corrida e o campeonato de pilotos. Eu falei que ia falar do Hamilton, achei que ele fez uma boa corrida, ele se recuperou de uma péssima classificação que ele fez ontem, mas eu não acho que ele merecia ganhar o piloto do dia, apesar da boa corrida. Eu acho que o Russell fez uma corrida espetacular, acho que ele merecia ganhar a corrida. Mas e o Piastri? O Piastri também fez, só que o Piastri, como eu falei, ele foi muito ajudado por ter feito a pole, que é um mérito dele, por ter largado bem, que é outro mérito dele, e se mantido na frente para gerenciar os pneus é muito mais fácil. Então, é isso aí. Bom, vamos nos falar domingo que vem, não, terça-feira agora tem Loucos, né? Eu vou convidar o Cabeça de novo, o Luciano, e no sábado e domingo que vem a gente se vê de novo aqui para a gente conversar sobre o GP da Arábia Saudita. Tá bom? Finalmente tivemos um corridão. Espero que o GP da Arábia Saudita também seja esse corridão. Bom domingão, a gente se vê terça, tchau.